2 ensinamentos, 2 versículos em um capítulo. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2, o Senhor Deus pergunta a Moisés: "O que é isso em sua mão?" "Um cajado", respondeu ele. Disse o Senhor: "Jogue-a no chão." Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu, mas o Senhor lhe disse: "Estenda a mão e pega pela cauda." Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou num cajado em suas mãos. Quando Deus revelou que aquilo que Moisés segurava era perigoso e uma serpente podia ferir ele, Moisés correu, Moisés fugiu. E muitas vezes nós temos a tendência de fazer o mesmo. Quando Deus nos revela que aquilo é perigoso, temos a tendência de simplesmente nos afastarmos, ou de descartarmos, ou de uma certa forma daquilo não fazer mais parte da vida da gente. Mas nesse capítulo, nesse versículo, nós vemos que Deus ele dá uma direção a Moisés. Pegue a serpente pela cauda. E quando ele pegou a serpente pela cauda, ela se transformou num cajado de novo, em um instrumento em suas mãos. Hoje em dia não é diferente. Deus nos revela o que é perigoso, mas mesmo nessas situações não podemos agir por conta própria, mas sim sob direcionamento de Deus, porque assim como aquela serpente virou novamente um instrumento nas mãos de Moisés, da mesma forma aquilo que Deus nos revela ser perigoso também pode ser um instrumento nas nossas mãos. Então a lição desse primeiro versículo é: nem tudo aquilo que Deus nos revela perigoso é para ser descartado. Segunda lição, mesmo capítulo, versículo 7. Disse-lhe mais o Senhor: "Coloque a mão no peito." Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: "Agora coloque de novo a mão no peito." Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. O peito ele está ligado a sentimentos, a emoções. Ao longo desse capítulo, nós vemos que Moisés estava muito inseguro, e hoje em dia não é diferente. Nesse versículo vemos que quando o nosso interior está ferido, quando o nosso interior está prejudicado, isso tende a se revelar no corpo. Mas, assim também como no versículo anterior, quando decidimos obedecer e seguir a direção de Deus, e isso inclui o mandamento sobre não ficar ansioso, Deus age em nosso interior e, consequentemente, o nosso corpo vai ficar são. Porque Deus tem o poder de curar tanto o emocional quanto o físico. Por mais que sejam duas lições diferentes, ambos podem ter uma mensagem em comum. Independente da circunstância, haja sob direção de Deus. Eu acho que esse vídeo ficou bem curtinho. Espero que você grave isso no seu coração e que o Espírito Santo te lembre dessa mensagem quando você precisar dela. Muito obrigada por assistir o vídeo. Beijinhos, Deus abençoe.